Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um caso bem interessante, recente, né? Foi publicado dia 22/6 num portal, num dashboard. E a intenção aqui não é crítica, não é ficar encontrando erros, mas é puramente didático, né? Como a gente trabalha com área de dados e a gente também trabalha com ensino, treinamento, então é uma oportunidade bacana aqui de pegar um caso e poder explicar para vocês e obter alguns insights na intenção de boas práticas, né, para demonstrar resultados. Aqui eu tenho um site do Ministério da Pesca e Agricultura, eu vou deixar o link para vocês poderem ver direto da fonte. E aqui fala sobre um tema, né, que é a cota de 460 toneladas foram atingidos na quarta-feira. Então foi publicado dia 22/6, né? Dia 22/6, olhando aqui, fica uma quinta-feira, quarta-feira, dia 21, possivelmente, né? Aqui, só pelo escrito, às vezes a gente fica na dúvida, né? Porque a gente vê a publicação e fica se questionando, tá, mas a quarta-feira foi qual dia, né? E aqui eu acho que já é um cenário interessante que seria legal ficar explicado aqui, né? Foi atingido no dia 21/6, eu acho que fica melhor do que foi atingido na quarta-feira. Essas chamadas aqui de informações são interessantes, né? E aqui tem um dashboard, já vou explicar um pouquinho melhor sobre ele, que na verdade esse é o foco do nosso vídeo, né? Mas aí aqui embaixo ele vai falando, né, que de acordo com o mapa de produção, 90% da cota de tainha, toneladas de tainha foram atingidas. Então eles publicaram uma portaria, encerrou, né, no dia 21 de junho a temporada de pesca. Daí, dia 21 de junho, então possivelmente, né, tem a ver aqui com a quarta-feira passada. E tá, aí ele fala outros detalhes adicionais e tudo, né? Enfim, tem até algumas referências aqui para pesquisar. E sobre essas referências aqui também vou deixar algumas observações interessantes para vocês. Mas, direto ao ponto, então. Esse dashboard aqui, ele me chama a atenção de várias formas, né? A primeira é que talvez o pessoal pegou a telinha lá, deu um print screen e já jogou para cá. Então, existem essas situações aqui em cima, né? Que a gente sabe que é quando deixa o mouse em cima, aparece o menu de navegação para a gente fazer os drill down, drill through, maximizar e tal. Então, deixar isso aqui ativo é interessante, né? Um ponto a se destacar é que às vezes o pessoal com um pouco de ansiedade, né, se torna, assim, eles se tornam felizes, né, contentes com o fato de ter um dashboard para demonstrar os resultados, né. Talvez por relatório é muito ruim de ver, ou talvez no sistema cadastrado é ruim, então o pessoal faz um dashboard, já fica muito animado, já quer demonstrar o trabalho que foi feito, né. Só que algumas boas práticas e cuidados que a gente tem cuidado nem sempre são seguidos, né, que é o que eu vou comentando para vocês. Então essa é a primeira que me chamou a atenção. Tem esse menuzinho desses quadradinhos com as flechinhas para cima e para baixo, talvez o mouse ficou por ali, desceu o menu e daí eu não consigo ver nenhum título, né, do que está acontecendo. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que me chamou muito a atenção também foi aqui em cima no canto superior direito. Ele está falando sobre captura de outras espécies e está em branco, né? Eu não sei se talvez essa aplicação ela monitora outros tipos de pescas e captura de outras espécies, né? Então talvez que está em branco aqui, porque o cara selecionou tainha e está lá. Só que outra coisa que me gera dúvida é que existem alguns textos aqui, por exemplo, aqui em cima no canto superior esquerdo, que fala sobre captura total de tainha. Lá embaixo, no canto inferior direito, fala sobre total de tainha. Então eu começo a pensar que, cara, talvez já está específico para tainha, né? Então talvez esse objeto lá em cima não precisaria da existência dele, né? Poderia ser excluído. Ou talvez tenha alguma fórmula aqui no próprio título, né? Que se tiver somente um tipo de grupo, um tipo de espécie selecionada, ele colocaria o texto, né? Pode ser também. Mas eu acho que não é nem questão de tratar o conteúdo do objeto em branco. Na minha opinião, é questão de esse objeto simplesmente não existir, tá? Aí é os cuidados que a gente tem que ter ao a gente monitorar, se fosse o caso aqui, né, um painel com objetos universais para vários tipos de cenário e verificar se faz sentido, né, a gente analisar assim dessa forma que mostra. Em nível operacional talvez seja legal, né, eu seleciono lá a tainha, daí beleza, aparece em branco corretamente, né, porque se eu estou escolhendo tainha, não tem outras espécies, mas para demonstrar num portal assim eu acho estranho, né, não é a melhor forma de demonstrar informação, é o que eu penso. Outra coisa também que me chamou a atenção
é que eles falam sobre a cota, né, que foi atingida, e então na verdade passou um pouco da cota, teve quase 1,5 toneladas além da cota. Claro que não tem como controlar, porque são várias embarcações, é normal que vai estourar, tudo bem. O percentual de cota atingido, aí ele fica em 100,05%. Aqui existem 2 cenários, né? O primeiro seria o da matemática, né? Se estourou, é claro que vai ter mais do que 100%, né? Só que se a gente pegar a continha aqui do 1,44 dividido, será que chega em 0,05%? Né? Existem algumas situações assim que são, né, são interessantes, né? Ou então bota aqui, o percentual da cota já foi atingido, 100%, tá tudo certo, ou talvez nem precisa colocar, né? Tipo, se o total é 460, já tá ficando bem claro, ou... enfim, acho que existem formas melhores de mostrar essa informação aqui. Sobre as embarcações autorizadas, às vezes o que me gera dúvida é o seguinte, ó. Bom, 125 foram autorizadas, né? Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é se todas as embarcações autorizadas de fato pescaram alguma coisa, capturaram, Tainha. Será que teve de 125 que foi aprovada, somente 100 capturaram? Não sei, é uma dúvida que eu tenho, até para ver qual que é a eficiência de o que é autorizado, o que de fato acontece na prática. Eu acredito que é uma informação importante. Uma outra informação que talvez seria importante para esse controle, né, esse monitoramento, é saber que 125 foram autorizadas. Quantas que não foram? Teve algumas embarcações que não passou no crivo, aqui não entrou, e se não passou, quais foram por quais motivos, né? Eu acho que é interessante. Talvez uma outra informação, mas aí talvez seja uma curiosidade muito grande, tem que ver se faz total sentido, né? Mas assim, ó, nesse ano, nesse período, a gente teve essas embarcações aqui que pescaram, né? Quantas delas são reincidentes, né? No ano passado, teve alguma nova que entrou aqui na jogada e começou a capturar somente agora? E se sim, qual que é a proporção, né? Porque imagina que essa Pesca Brasil aqui é o primeiro ano que ela está pescando. E, pô, já de cara conseguiu 33 toneladas, isso pode representar alguma coisa para nossa análise, né? Que embarcações novas de grande porte estão vindo aqui, passando a pescar e capturar. Outra coisa que às vezes me deixa preocupado, ou curioso também, é saber quais foram as embarcações que pescaram menos. Né? Será que tiveram algum tipo de dificuldade ou não tiveram oportunidade? Ou talvez os meios, as ferramentas que eles utilizam para capturar de fato são bem piores ou menores, né? No sentido de possibilidades do que as outras lá que pesca 42, 33. Por que eu penso isso? Porque se eu for uma embarcação que eu tenho interesse de fazer a captura de tainha, a gente pensa muito pelo cenário que é justo, né? Será que eu tenho as mesmas oportunidades de pescar tão bem quanto o Zequinha 1, do que o Voo com Deus, do que o Sinuelo do Mar? Ou de fato eles pescam e capturam bem mais porque de fato eles têm ferramentas e veículos de grande porte e eu não tenho? Então, acho que seria um painel legal, assim, né? Para divulgar, não só para a sociedade, mas para os próprios pescadores, próprias embarcações, né? Eu acho que é interessante ter essa preocupação. Um detalhe que a gente fala muito sobre boas práticas de visualização de dados, existe um tema que é sobre o Clear Ink, sobre o Data Ink, existem vários termos técnicos a respeito disso, né? Mas o que eles querem falar de modo geral é sobre a economia de tinta de impressora, digamos, para imprimir uma informação, né? Será que aquele elemento que está exposto é interessante para minha visualização? Será que não está, aí na analogia, né? Não está gastando tinta de impressora demais desnecessariamente? E quando eu me refiro a isso, eu me refiro a esses rótulos aqui. Porque no eixo X eu tenho aqui o 0, 10, 20 e 30, né? A gente tem essa parte aqui. Mas eu também tenho rótulos nos próprios gráficos de barras e tem essa linha. Então, talvez, né, se eu não tivesse o eixo e não tivesse as linhas, ficasse um visual mais limpo, mais bonito e agradável. Porque como já tem os valores aqui em barras, né? Já fica suficiente. Então não há necessidade de ter isso. Essa redundância talvez atrapalhe um pouco, né? Às vezes pode ficar na frente do número, então esse 18 aqui, por sorte, ele tá bem do ladinho do traço, mas se estivesse no meio talvez fosse difícil de eu ver, ou eu ter que comparar esse número com os demais, né? São situações interessantes. No que se refere ao tamanho da barra, né? Ela já cumpre um papel dela essencial, que é de se comparada às outras, né? Proporcionalmente. Então, quando eu olho uma barra, a preocupação inicial que eu tenho é se é o dobro, se é a metade, se é um pouquinho menos, se é um pouquinho mais. Ter esse tipo de termômetro, assim, né, da volumetria, digamos, desse espaçamento. Só que às vezes eu sinto um pouco de falta de uma cor.
para me trazer um conceito, um complemento da informação, né? Eu poderia ter um efeito gradiente, a barra é escurinha e vai ficando clarinha na medida que desce, ou ao contrário também, só para a cor me ajudar nessa análise de intensidade. Ou talvez eu ter cores de azul, vermelho, indicando crescimentos ou decréscimos, como eu falei naquela necessidade de exemplo, comparando com períodos anteriores, né? Então esse Maria 9 aqui, se ela também foi uma embarcação que pescou no ano passado, eu poderia fazer uma comparação para saber se ela pescou mais dessa vez ou menos. Então já teria essa intensidade de cor para eu saber exatamente, né? Que proporcionalmente ela é a primeira, que capturou pra caramba. Mas em relação ao período anterior, ela capturou mais ou capturou menos? Então a gente fica nessa dúvida de evolução dos casos para entender um pouco melhor o cenário, né? Do lado esquerdo aqui, bom, esse menu já está atrapalhando o título, não estou sabendo o que ele quer falar aqui, né? Frequência de... não sei do que se trata. Eu cheguei a pegar esses números, a soma na calculadora para ver se fica próximo de 460, mas vocês percebem assim o trabalho que a gente tem para entender o dado, porque o dashboard deveria estar lá para não instalar de dedos e eu já ter um insight. Mas aqui eu fico preocupado com esse tipo de cenário. Eu não sei... a informação pode estar 100%, tá? Ela tá de uma forma assim geral, o dado tá correto, mas ele me gera algumas inseguranças, né? Em relação a não ter credibilidade. E outra coisa também que chama atenção é que essa barra de rolagem aqui na horizontal, olha só o tanto de espaço que tem para frente, né? Aqui tá do dia 15 de maio até dia 30, então se fosse essa barra de rolagem aqui da esquerda mais 15, daria... Então, cara, eu começo a pensar um monte de coisa e não consigo ver num todo, né, todo o período de pesca. Eu tenho que clicar com o mouse e arrastar. Também é algo que para nível operacional talvez seja legal, vou lá com o mouse e fico brincando para lá e para cá. Mas assim, para um dashboard nesse intuito, que é tipo um print screen da tela aqui, ou um informativo, a gente não tem como fazer esses cliques, esse tipo de navegação. Então as coisas têm que ser um pouco mais fáceis de olhar e entender, né? Não posso ter recurso, ferramentas operacionais para esse caso aqui de meramente a tela. Ou então, bom, alternativas que dá para melhorar, né? Essa barra de rolagem poderia ser por padrão lá na direita, porque daí eu pego os últimos dias, né? Ou talvez um zoom um pouco maior, sem eu me preocupar em escrever maio 23, maio 22, maio 21, mas eu ter essa tendência dessa linha, assim, né? Porque, sinceramente, né? Para nós faz alguma diferença saber dia 19 ou dia 23 o número se aumentou ou baixou? Não. Para nós faz mais sentido saber, tipo, no começo aumentou bastante, na metade baixou, depois subiu de novo. A gente quer saber termômetros, não quer saber o número exato. Não faz sentido para nós saber o número exato, né? Então fica essas situações assim, né? Também aqui tem a redundância, né? Porque além dos rótulos nas bolinhas aqui, na cada curvatura da linha de tendência, eu também tenho um texto, o eixo atrás na horizontal, então também fica redundante e fica o visual bem poluído, né? Aqui daria para fazer um trabalhinho nesse sentido de dar uma melhorada na exposição dessa linha de tendência. Aqui para baixo ele fala sobre quantitativamente de mapa, quantitativo de mapa de produção por dia. Aí eu fico pensando, tá, mas produção é a mesma coisa que captura? Entende? Tipo assim, não é tão óbvio quanto parece, né? Porque assim, para quem trabalha lá, talvez para eles faz total sentido. Captura é uma coisa, produção é outra, né? Mas assim, isso aqui está sendo exposto para o público ver. E o público que sou eu não estou confortável em analisar esse dado. Então, eu não sei se produção por dia é a mesma coisa que captura por dia, né? Só que daí eu começo a observar aqui, aí eu misturo mapa de produção com frequência lá em cima. Aí aqui na direita tem total de tainha captura, aí lá tem um monte de 123, 122, cara, pra mim tá complicando, não é um dado que tá fazendo sentido pra mim, é mais um objeto ocupando espaço que tá me trazendo insegurança na hora de ler. É só esses tipos de entendimentos que eu quero passar pra vocês, tá? Porque assim, às vezes nós no papel de desenvolvedor, a gente se sente orgulhoso, assim, de conseguir colocar os objetos na tela. Talvez teve um trabalho muito intenso, tá? De como capturar esses dados, da logística, de como é que eles nascem para ser jogados para cá. Eu tenho, né? Talvez existe esse trabalho grande. Só que daí na hora de visualizar,
acaba tendo descrédito, né? Então as coisas se complicam, né? Não sei até que ponto esses dois gráficos estão ajudando ou estão atrapalhando, mas para vocês, né? Mas para mim tá atrapalhando muito. Eu tô ficando, cada vez que olho, eu tô ficando mais inseguro com a informação, né? E aqui embaixo na direita também tem um pouco dessa redundância do eixo horizontal. Aí tem a linha de tendência, né? Essa linha de tendência fica legal porque a gente pensa assim, ó, bom, começou o período de pesca, então de fato até a galera começar a capturar, demorou um pouquinho. Só que aí, por exemplo, esse 11 é no começo de junho, é no final de maio, é na metade, eu não sei onde é que tá esse 11, se é no... Entendeu? Eu não sei se ele faz parte do junho ou se faz parte do maio. Pela proporção visual, aqui a minha régua ocular, digamos assim, tá me parecendo ser começo de junho, né? Mas aí existe um limiar aqui entre maio e junho na metade, no final do mês, começo de junho. Enfim, tá bem estranho, né? Aí aqui tem um monte de rótulos, aqui no começo de maio não tem, então se a gente somar não vai chegar no 460. Aqui fala que é captura por dia, mas aqui no período tá falando 2 meses, né? Então poderia ser assim, ó, tendência de captura ao longo do tempo, do período. O por dia me remete ao ver dia, só que eu não tenho dia aqui, não tá bem claro pra mim o dia. Eu tenho os períodos, mas não sei que dia é. E assim, ó, vou trazer pra vocês um insight, né? Eu, como espectador, né, dessa informação, às vezes eu tenho alguma dúvida. Será que a galera pesca final de semana? Né? Porque... não sei também se onde eles pescaram, capturaram a tainha, se é um lugar que dá pra tomar banho, se é muito no fundo do mar, não sei se tem problema com jet ski, sei lá. Mas assim, ó, é interessante, né? Será que eles costumam capturar mais no início da semana, no final? Ou toca direto, de segunda a domingo? É algumas curiosidades que eu tenho, né? E talvez até num nível um pouco mais analítico, saber, por exemplo, se o Zequinha ele captura de segunda a quinta, né? Ou se ele captura a semana inteira também. Ou se os demais, por exemplo, a Maria Pesca Brasil, eles têm uma maior oportunidade de captura porque eles trabalham de segunda a domingo, o resto só 3 dias na semana. Então, enfim, só tô trazendo alguns novos insights. Claro que seria difícil colocar aqui esse tipo de cenário, né? Mas o que eu quero dizer é que aqui embaixo seria legal eu ter essa análise semanal, né? No sentido de segunda, terça, quarta. Talvez seria melhor do que colocar dessa forma. E agora de partes de conceito geral, o que me chamou a atenção, né? Eu comecei a ler a notícia, aí fala assim, ó, que 90% da cota, aí lá em cima fala 100,05%. Aí eu penso, pô, então quer dizer que o dashboard ele tá com a informação mais atualizada do que quando o texto quis se expressar. Não sei até que... né, eu sei que isso foi um fato, né? Quando chegou 90% da cota de 460 toneladas, o pessoal começou a tomar alguma ação, porque, opa, tá acabando a cota, mas o dashboard ele fala sobre a cota já completada e ultrapassou um pouquinho, aqui fala sobre isso. E se começar a procurar aqui o texto, o que isso me trouxe de informação? Falar sobre 90% aqui, 100% lá. Para mim, não tá fazendo sentido, as coisas não estão batendo, né? Também é algo que gera desconforto, né? Descredibilidade, tá? Aí a gente vai tendo outros textos, tal, beleza, né? E aí aqui acontece assim, ó, que a safra da tainha será de 460 toneladas até 31 de julho, né? Deixa eu abrir esse site aqui e vamos ver. Aí aqui fala do tema... Fala, de acordo com a metodologia, a cota de captura para 2023 é de 460 toneladas, uma redução de 68% em relação a 2022. Cara, isso aqui devia estar no Dash. Né? Bota o comparativo com 2022 para a gente entender que essa redução aconteceu e que foi positivo, digamos, para a natureza, para a sustentabilidade. Isso aqui sim é uma informação importante para a gente visualizar lá, né? Já que tem essas preocupações de biologicamente aceitável, fala sobre a média histórica. Então, pô, se tiver algumas informações de referência, coloca lá para demonstrar pelo dashboard, por exemplo, assim, cara, olha só como foi legal a nossa ação, a gente reduziu isso, reduziu aquilo em relação à comparação foi menor, e o fato de ser menor nesse caso é uma notícia boa, então já coloca cores que remetem a algo bom, seja o verde, coisas assim, né? Então eu pensei assim, cara, tinha muita oportunidade de fazer um dashboard legal, né? Outra coisa que me chamou a atenção é assim, ó, tem 125 embarcações autorizadas, aí aqui tem uma notícia que 110 foram habilitadas. Tudo bem, talvez assim aqui dia 2/6, tá? Então quer dizer que bem no comecinho deram um jeito de habilitar mais 15.
E essas mais 15 que chegaram atrasado, que não se preparou, né? Porque uma coisa é assim, ó, eu sei que eu tô autorizado já faz há um mês, então eu já preparo material, ferramenta, preparo o meu pessoal, né? Agora se eu soube, pô, em cima do laço que foi autorizado, então eu não tive tanta oportunidade de capturar a tainha, né? Não sei se vocês concordam comigo, eu acho que os caras não estão lá parados contando piada e, opa, autorizou, bora. Acho que não é assim, tá? Mas aí talvez isso pode ter tido uma influência, uma injustiça em relação também a dar oportunidade para todos poderem capturar a tainha lá, né? É um caso que eu acho que na verdade é mais uma briga deles do que minha, né? Mas assim, eu tenho essa dúvida. Aqui fala daí sobre várias outras coisas e tudo mais. Também dá alguns insights sobre médias históricas que poderia ser incorporado, mas é bem parecido com outros, né? Mas entenderam? Ó, 125 autorizado, aqui falava sobre 110. Então, são vários detalhezinhos, né? Eu também postei uma imagem, depois eu vou colocar aqui para vocês, sobre algumas coisas que eu peguei e sinalizei, mas assim, ó, são as coisas básicas, né? Se a gente começar a parar para pensar no potencial que essa informação poderia ter, né? No potencial que esse dado poderia ter em gerar informação, eu acho que dá pra gente ficar um dia inteiro aqui falando só de insights, né? Mas principalmente o que eu quero falar é sobre assim, ó, a gente precisa dar muito mais importância para o dado, muito mais importância para a informação, e a gente tem que se colocar no lugar de espectador, e principalmente de alguém que não entende do que está sendo falado aqui, né? Como é que a gente vai passar essa imagem para dizer que tá bom? Como é que a gente vai demonstrar para alguém que não entende de captura, que não sabe o que é bom, o que é ruim, alguém que não sabe que dirigir na BR a 200 por hora é muito, ou que dirigir no centro da cidade a 10 por hora é pouco demais, também leva multa. Então a gente tem que ter comparações, né, para poder seguir adiante. Eu espero que com esse exemplo, com essa brincadeirinha aqui, tenha trazido alguns insights para vocês terem alguns cuidados na hora de desenvolver dashboards e sempre, né, ter como protagonista a informação, jamais ter como protagonismo o desenvolvedor ou um efeito de fundo de um dashboard, tá? O protagonismo é o dado, o protagonismo é a informação. Então, se vocês tiverem isso em mente e puder, né, e absorveram algumas dicas que eu passei aqui. Se gostaram também, dê um like aqui, compartilha, ou se inscreve no canal. E se vocês querem que eu publico mais conteúdos desse tipo, né, de análises que eu faço, que eu pego aí no mundo afora e faço alguma situação de crítica ou insights do que poderia melhorar, se vocês gostam desse tema, escreve aí nos comentários, vocês vão estar me incentivando a fazer mais vídeos desse assunto específico, né? Eu fico por aqui, uma boa semana para vocês, valeu!